Olá, esse é o PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. O tema de hoje vai tratar sobre o El Niño, que é um evento climático extremo que está no Brasil, que vai assolar nossa região pelos próximos meses, até o ano que vem. E para falar sobre esse assunto tão urgente, a gente convidou o coronel do Corpo de Bombeiros, coordenador executivo da Defesa Civil, o engenheiro civil Ivan Fernandes. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço. A gente agradece a oportunidade de esclarecer as questões técnicas relativas ao El Niño e mesmo a orientação, no caso específico aqui aos profissionais, como que eles podem colaborar com esse processo e já estão colaborando com esse processo. Bom, então vamos começar pela pergunta, acho que mais importante. Quão grave é esse evento que está vindo para o nosso estado? Importante destacar essa questão técnica do El Niño. Então, a Defesa Civil Estadual, em conjunto com o CIMEPAR, faz todo um monitoramento das questões meteorológicas que levam ao El Niño. O El Niño, tecnicamente falando, ele tem ligação com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. O El Niño é um fenômeno que acontece de tempos em tempos, ele não tem uma periodicidade constante em relação à sua ocorrência, e nós temos a previsão, já tínhamos no início do ano, que tivéssemos agora, em 2026, a ocorrência do El Niño em todo o Brasil e com algumas situações específicas aqui no estado do Paraná, região sul do país. Ele está diretamente relacionado ao aquecimento das águas lá no Oceano Pacífico Equatorial. E as questões técnicas diz que quando acima de 0,5 graus Celsius o aquecimento, já há toda uma inversão em relação à direção dos ventos, que naturalmente é do leste para o oeste, já ocorreu uma inversão do oeste para o leste, tanto que estamos vivenciando aí durante o inverno aqui no estado do Paraná, situações de altas temperaturas, um aumento em relação à precipitação, em relação às chuvas, que já são consequências do El Niño. Quando se fala que o El Niño vai ser o pior dos últimos 150 anos... Eu ia perguntar isso, coronel. A gente ouve muito ter o super El Niño. Isso. É verdade? A gente pode chamar assim? É o que ocorre. Quando comparado esse mesmo período de tempo a outros El Niños, essa é a pior situação. Então, hoje, o aquecimento das águas já está em 1,4 graus Celsius. Ele começou em 0,5. No dia 11 de junho deste ano foi, vamos assim dizer, oficialmente decretado o El Niño, quando a temperatura atingiu, e de lá para cá essa temperatura só tem subido. E nós temos percebido a variação climática que estamos tendo aqui no estado do Paraná. Então hoje ele já é no 1,4. O El Niño, existe uma classificação. Acima de 1,5 ele é tratado como El Niño forte. E acima de 2 graus Celsius, muito forte. Então nós estamos no inverno. A temperatura naturalmente é mais baixa, mas em função desse aquecimento a temperatura tem se elevado. Então nós temos uma previsão de potencialização das precipitações e podemos ter consequências em função desse aumento do volume de chuvas justamente na primavera e no verão, onde as temperaturas já são mais altas. Então, se a temperatura é mais alta, nós temos um aquecimento vindo lá do Oceano Pacífico Equatorial. Aumenta as questões de evaporação da água e mesmo de precipitação. Então é por isso, que é dito que quando comparado com outros El Niños, este é o pior cenário. Agora é importante esclarecer também, isso não necessariamente traz que nós tenhamos desastres e afetações. Então, isso com uma previsibilidade mais próxima de uma semana, 3 dias, a gente consegue dar uma previsão exata daquilo que vai ocorrer. Então, por exemplo, semana passada em Pato Branco, nós tivemos 150 milímetros de chuva. Isso é muita chuva. São 150 litros num metro quadrado. E não tivemos nenhuma ocorrência. Qual que é o padrão? Depende da região do estado. Então, como o em estado Pato Branco, por exemplo. O estado do Paraná tem várias bacias hidrográficas. Do alto, médio e baixo, Rio Iguaçu. Daqui para Foz do Iguaçu, vamos assim dizer. Pato Branco talvez seria normal uma chuva de 70, 80 milímetros. Nossa, quase. Então choveu o dobro. E mesmo assim nós não tivemos o registro de nenhum desastre lá, nenhuma afetação à população. Então, isso porque a chuva ela se distribuiu ao longo do dia. Então, assim, nós temos a previsão na primavera e no verão que vai chover mais. Agora, se vai ser uma chuva concentrada em 1 hora ou num dia, nós não temos neste momento como afirmar isso. Mas, enfim, em função desse cenário, a gente tem desenvolvido uma série de ações preventivas junto aos municípios. Então, considerando que nós vamos ter o evento, ele já está acontecendo, já estamos sentindo os efeitos do El Niño aqui no estado do Paraná, nós temos intensificado com os municípios muitas ações preventivas, dentre as quais eu destaco a questão de limpeza de galerias de águas pluviais, córregos, canais que passam pelas cidades.
Os municípios têm aderido isso desde as situações mais simples, como a limpeza de um bueiro. Nós recebemos algumas imagens de um bueiro que não era limpo há mais de 20 anos, com uma série de materiais, sujeira, enfim, diversas situações. Até intervenções mais complexas, como, por exemplo, dragagem, desassoreamento de canais. Então, é importante destacar a aderência que os municípios do estado do Paraná têm tido em relação a essa fase preventiva que antecede o El Niño. Então, possivelmente o que aconteceu em Pato Branco ou não aconteceu em Pato Branco, ele se deve a essas intervenções preventivas. Então, dos 399 municípios do estado, hoje, eu até atualizei essas informações em função da nossa conversa aqui, 240 municípios, quase 2/3 dos municípios, já registraram alguma ação em relação ao El Niño, uma ação preventiva em relação ao El Niño. Coronel, eu queria fazer uma pergunta e também um alerta para quem está assistindo. Muita gente, em eventos como esse, gosta de causar o pânico, gosta de espalhar notícias escandalosas e tudo mais. Qual que é o perigo de compartilhar essas notícias sem verificar ou só espalhar notícia fantasiosa? E o que a Defesa Civil tem feito para combater isso e ações que ajudem a conscientizar a população do que deve ser feito em situações como essa? Perfeito, extremamente importante isso, porque até dentro das engenharias, das ciências exatas, nós temos o CIMEPAR, onde nós temos lá um corpo técnico de meteorologistas no âmbito do estado do Paraná. Então, toda e qualquer informação que a Defesa Civil tem prestado e qualquer órgão do estado tem prestado é baseado nas informações que são produzidas pelo CIMEPAR. Dentro da Defesa Civil Estadual, nós temos um Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres, onde nós temos lá um plantão 24 horas e nós temos lá um meteorologista do CIMEPAR que trabalha ativamente nessas questões afetas a desastres. Para que tenha uma ideia do alcance, o CIMEPAR opera hoje dentro da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. E ele presta uma série de serviços em vários estados do país. Então a gente tem orientado, inclusive nos grupos do WhatsApp, que é muito comum essa questão de disseminação de informações que acabam até causando um pânico e não trazendo informação para que apague isso. A Defesa Civil Estadual hoje nós temos hoje no estado 10 regionais. E essas regionais ela tem uma articulação com os municípios. Então hoje os 399 municípios do estado possui uma coordenadoria municipal de proteção e defesa civil, que ela tem um canal técnico direto conosco na Defesa Civil Estadual. Então é por esse canal, por exemplo, nos grupos do WhatsApp, que nós repassamos as informações dos alertas à população. Então aquele alerta, a gente até aproveita o espaço aqui para reforçar, o número 4099, onde a pessoa, o usuário ou profissional da engenharia encaminha o CEP da sua residência e ele vai estar no cadastro da Defesa Civil. Toda vez que a sua residência estiver sujeita a uma possibilidade de um evento que venha trazer algum tipo de afetação, nós fazemos a informação por meio do SMS. Então, esses grupos de WhatsApp que nós tratamos com os coordenadores municipais, a gente reforça muito isso. Toda a nossa base de informações é o CIMEPAR. Qualquer outra pessoa, influenciador ou qualquer outro instituto que traga uma informação, ela não é tão precisa como é a informação do CIMEPAR de longa data já no estado do Paraná. Muito bom. Isso faz parte do plano de contingência também da Defesa Civil? Exatamente, importante destacar. Eu tenho dito muito isso. O El Niño é a possibilidade que nós temos de potencializar tudo aquilo que já é feito no estado do Paraná. O plano de contingências é um documento que nós temos online. Nós temos um sistema chamado SISDC, que é o sistema da Defesa Civil, onde todos os municípios ele tem um login e uma senha. Tudo aquilo que trata de um desastre, mesmo antes quanto depois do desastre e durante o desastre, é registrado nesse sistema. Então, por exemplo, hoje nós temos 1.481 abrigos públicos cadastrados. São mais de 485 mil pessoas que nós conseguimos receber nos abrigos públicos. Em todos os municípios eu tenho um cadastro, por exemplo, lá de ônibus e micro-ônibus. Quem é a pessoa responsável e o telefone dessa pessoa. Isso eu tenho online no sistema. Então, todos os recursos logísticos de materiais e equipamentos que eu tenho no município, que ele possa ser utilizado, nós conseguimos ter acesso a essa informação para poder mobilizar todos esses recursos numa situação de desastre, por exemplo. Então isso é um trabalho que já existe. Nesse momento a gente tem pedido aos municípios que façam a atualização dessas informações, porque é comum a troca de pessoas no âmbito dos municípios. Então a gente pede para que os planos de contingência estejam atualizados. Além disso, os planos de contingência, que é a importância da engenharia nesse processo, ele contém as áreas de atenção, como nós chamamos. Então hoje o estado do Paraná ele tem mais de 2.000 áreas de atenção
a inundação, alagamento e deslizamento. E se nós estamos falando... Isso não por causa do El Niño. Não por causa do El Niño. Isso já é um trabalho de longa data. Por isso que eu falei, uma oportunidade que nós temos de potencializar isso e sensibilizar mesmo o administrador público, o prefeito, para que faça intervenções nessas áreas. E daí a importância da engenharia. Então, as áreas de atenção, inundação, alagamento e deslizamento, ela está diretamente relacionada ao aumento da quantidade de chuvas, que é justamente o que vai acontecer no El Niño. Então, hoje no estado do Paraná, nós temos um Fundo Estadual de Calamidades Públicas, onde o município ele consegue apresentar projetos para nós, projetos de engenharia, por um profissional de engenharia, para resolver um problema como esse. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, o município de Guaratuba. Em Guaratuba, nós fizemos um estudo com a equipe de engenharia do município, e o município nos apresentou um projeto de microdrenagem e desassoreamento do rio Bacamarte. Nós temos lá, próximo já a Santa Catarina, Barra do Saí, o balneário Coroados. E esse balneário ele é recorrente em relação à inundação e alagamento. O município nos apresentou um projeto, nós validamos, é importante destacar, nós temos uma seção de engenharia dentro da Defesa Civil com profissionais de engenharia, principalmente engenharia civil. Então nós validamos esse projeto e fazemos o repasse de recurso fundo a fundo para o município. O município ele faz a licitação dessa obra, contrata uma empresa e a empresa inicia a intervenção. Então essa é uma obra que é uma obra de 8 milhões de reais, ela já está em execução, justamente para que nós tenhamos a não ocorrência mais de inundação e alagamento. Então por isso que é importante a engenharia entender todo esse processo nos municípios. Sim. Hoje no estado do Paraná nós temos cerca de 57 municípios que não têm engenheiros em seus quadros. Eu ia falar isso, mas para isso o município precisa ter um engenheiro no seu quadro, pelo menos um engenheiro no seu quadro técnico. Então muitos municípios não possuem. Então nós muitas vezes temos um problema no município e ele demanda uma gestão municipal em relação a isso, e às vezes o município ele não consegue avançar na captação desse recurso porque ele não tem um profissional de engenharia que possa elaborar um projeto. De outro lado, importante isso também, o Estado, entre o ano passado e esse ano, ele nomeou quase 800 profissionais de engenharia em todo o estado do Paraná. Nós, inclusive, na Defesa Civil, recebemos profissionais de engenharia. O Estado fez um concurso público e foram quase 800 profissionais nomeados. E, para ser muito sincero, sobraram vagas. Nós tivemos mais vagas do que candidatos aptos. Então, isso mostra uma preocupação do Estado também em relação a essa questão técnica, a questão específica das engenharias, porque no âmbito da Defesa Civil e das diversas secretarias do Estado, nós temos que dar essa resposta aos municípios, esse apoio aos municípios. Então é importante destacar, temos um Fundo de Calamidades Públicas, onde nós conseguimos repassar recursos aos municípios para que ele possa fazer intervenções. Então, neste momento, a sensibilização dos municípios em relação a isso, em função do El Niño, tem sido bastante positivo. Então, temos recebido uma série de demandas dos municípios. A nossa equipe de engenharia nunca trabalhou tanto como está trabalhando agora, mas justamente numa fase preventiva, antes que o evento venha a ocorrer. O senhor falou muito sobre parcerias nessa sua fala agora, com os municípios e tudo mais, e também sobre o déficit de engenheiros nos municípios. Queria relembrar que a gente tem o programa Mais Engenharia no CREA, que está fortalecendo os municípios com a presença de engenheiros. Eu acho que isso é bacana de se trazer, né, para essa conversa, mas falar também sobre a parceria. As parcerias que a Defesa Civil tem com o CREA, inclusive, já aconteceu, mas que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre essas parcerias da Defesa Civil. Por que elas são tão importantes? Claro, é importantíssimo isso, né? Então, vou até destacar o assunto, né? O evento onde isso mais ficou latente é Rio Bonito do Iguaçu. Então, a Defesa Civil nós temos criado por meio de portaria interna chamada Rede de Especialistas, onde nós vamos buscar a organização que já existe para que ela possa colocar os seus profissionais nas diversas áreas. Então, por exemplo, Conselho Regional de Psicologia, arquidioceses. Então, há toda uma movimentação também das igrejas em relação a recebendo donativos. Continua esse movimento, mas o Estado passa a enxergar esse processo em relação à Defesa Civil. O CREA, eu vou destacar como exemplo até dessa questão das parcerias, Rio Bonito do Iguaçu. Então, Rio Bonito do Iguaçu, todo mundo acompanhou, é recente, 7 de novembro de 2025, então teve lá um tornado F4, onde ele devastou a cidade. E nós não tínhamos uma legislação no Estado que tratasse, por exemplo, da questão da destinação de recursos às famílias para que elas pudessem reconstruir suas casas. Então a gente se depara muito com situações como essa, né? Muitas vezes as famílias elas não querem sair do local onde residem. Sim. E a gente adotou justamente esse conceito Rio Bonito do Iguaçu.
Então nós criamos uma legislação chamada Cartão Reconstrução, ou Programa Reconstrói Paraná, que era destinar os valores de 50, 35 ou 20 mil reais às famílias para que elas pudessem reconstruir as suas residências no local onde elas já moravam. Grande parte da afetação lá foi o telhado das residências e mesmo estruturas de paredes e tudo mais. Então nós enxergamos a possibilidade de que as famílias pudessem reconstruir as suas estruturas refazendo o telhado, por exemplo, trocando janelas em função do tornado que quebrou e tudo mais. Mas para isso era necessário um levantamento técnico de campo. E aí entrou o CREA. Então foram mais de 100 profissionais que estiveram voluntários, né? Voluntários, todo um trabalho organizado, um trabalho voluntário. Já no dia seguinte foi assinada uma cooperação técnica com o município. Esses profissionais foram a campo para fazer os laudos. Nós trabalhamos em conjunto um modelo de laudo que inclusive foi utilizado lá no Rio Grande do Sul, onde o profissional fazia toda a qualificação, tirava algumas fotos e ao final ele era conclusivo em relação se a destruição era total, se era parcial ou era de pequena monta. E essas 3 situações levavam o valor de 50 mil, 35 mil ou 20 mil reais. O evento foi no dia 7 de novembro. No dia 21 de novembro, 2 semanas depois, nós já estávamos no município fazendo a entrega dos cartões. Então foi um processo extremamente rápido e coordenado, sem que a pessoa afetada ela tivesse que apresentar qualquer documento a não ser comprovar que ela era mesma. Nós pegamos o cadastro de ativos imobiliários na prefeitura e cruzamos com os laudos feitos pelos profissionais do CREA. Então, obtendo essa situação, né? Está aqui o proprietário, está aqui o laudo, nós chegávamos no valor. E a gente está falando de pessoas que sofreram ali uma pressão psicológica também muito grande já, né? Então essa agilidade, para além de reconstruir a cidade pelo município e tal, para essas pessoas eu só imagino o quanto que isso fortalecedor, né? De você poder começar isso já com tudo certo, com um apoio, né? Você se sentir apoiado nesse momento. E extremamente rápido, né? Claro, muito rápido. A gente fez todo um processo de ajuda humanitária. Então, o Estado ele fornece gratuitamente aos municípios, à população, na verdade, telha, colchão, cesta básica, kit higiene, kit dormitório e kit limpeza. São 6 itens de ajuda humanitária. Então nós fazemos um levantamento da afetação e de acordo com a quantidade de famílias e pessoas afetadas, nós fazemos a destinação desse material. Em Rio Bonito do Iguaçu houve um complicador, porque nenhum dos abrigos públicos da cidade tinha condições de receber essas pessoas, porque também foram afetados. Então toda essa mobilização do plano de contingências nós fizemos em Laranjeiras do Sul, cerca de 15 quilômetros do município. Então toda a questão de donativos do Brasil inteiro, nós destinamos a Laranjeiras do Sul, porque lá nós tínhamos essa possibilidade de gestão, vamos assim dizer. E como você falou, né, as pessoas, todo mundo foi afetado no município. Nós, no momento inicial, fazíamos as reuniões com a equipe do Executivo Municipal, os secretários, e a gente percebia que as pessoas não processavam ou não estavam presentes na reunião. Cadê o secretário tal? Ele não está aqui porque ele está atendendo a família dele que foi afetada. Então a afetação ela atingiu 90% da cidade. Então o Estado teve que assumir toda essa questão gerencial do município, porque o município não pode parar de funcionar. E as pessoas precisam de ajuda, precisam de suporte, precisam do apoio, não só as pessoas, os animais, são várias necessidades. Então a gente tem que triar todas essas necessidades. E a questão específica da engenharia, nós não tivemos problemas, porque foi um trabalho muito bem organizado. A gente só tem a agradecer todos os voluntários, talvez alguns vão nos assistir aqui, né, que trabalharam em campo conosco no primeiro momento. Houve uma segunda rodada que nós também chamamos alguns voluntários para a área rural do município. Então a extensão territorial do município é muito grande. Então muitas edificações na área rural também. Então numa segunda rodada, talvez um mês depois, nós voltamos até lá, convocamos alguns voluntários para fazer esse levantamento e atender as famílias com o cartão reconstrução. Só como dado, o atendimento ele continua acontecendo. Até semana passada nós tínhamos 1.040 famílias atendidas com o cartão reconstrução. São mais de 30 milhões de reais. Então, além de tudo, isso gira a economia local. Porque deste valor do cartão... Reconstrói também desse ponto de vista. Exatamente. Né? Tem toda uma questão dos impostos do município, a taxação. 80% desse valor era destinado à compra de materiais de construção e 20% à mão de obra. Então, a gente fez com que a economia do município pudesse ser estabelecida. E esse ano nós fizemos a destinação de mais 10 milhões de reais para a questão da retomada econômica. Porque é todo um processo. Então, Rio Bonito do Iguaçu, realmente o tempo está passando,
Em novembro agora vai fazer 1 ano do evento. Então é um case de sucesso, eu diria, do Estado, com a participação, com a parceria de outras instituições, como por exemplo o CREA, que no momento decisivo, com os profissionais voluntários, puderam dar essa rápida resposta. A população espera por isso, que em 2 semanas nós já tínhamos lá a pessoa com direito a um cartão para que ela pudesse começar a reconstrução da sua residência. Coronel, a gente infelizmente nas catástrofes, né, mas gera muito aprendizado, né? A partir desses planos de contingência que a Defesa Civil já tem, desse aprendizado todo, para se preparar para o Super El Niño, o que mais que, a partir de toda essa experiência, vocês têm desenvolvido, assim, de estratégias? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas a gente sempre aprende com os grandes desastres. Então, se a gente for falar de incêndio, nós vamos lembrar lá do edifício Joel Mendraus na década de 70. Falando em desastre, nós vamos lembrar do Águas de Março em 2011 no litoral do estado. E talvez o grande ganho que a gente tem em relação a isso é a sensibilização. Então, como eu falei, hoje os municípios têm participado ativamente das ações de El Niño, porque eles se recordam do evento do Rio Bonito do Iguaçu, onde a preparação do município ela faz total diferença em relação a esse processo. O Estado mesmo ele faz aquisição de diversos materiais, inclusive carros, veículos, aos municípios, para que os municípios estejam melhor preparados para as suas ações de defesa civil. Esse ano nós vamos entregar cerca de 110 caminhonetes aos municípios. Entre 2023 e 2024 nós entregamos 125 veículos utilitários aos municípios, que é justamente melhorar a capacidade de resposta dos municípios. E mesmo os municípios eles têm se estruturado melhor em relação a isso, porque nós exigimos hoje no município que tenha lá um coordenador municipal de defesa civil e todos os municípios possuem um coordenador municipal. Questão de treinamentos também. Exatamente. Então, por exemplo, Rio Bonito do Iguaçu, nós fizemos um curso, estamos fazendo um curso, a formatura é agora em agosto, de primeira intervenção e gestão em desastres, que basicamente ele reúne do estado inteiro profissionais das defesas civis e profissionais da assistência social dos municípios. Porque tem isso também, né? Existe um primeiro atendimento, mas depois existe uma continuidade, e isso acaba sendo uma questão de assistência social dos municípios. Então, esse curso nós temos mais de 1.000 participantes no estado inteiro. Então, o grande ganho talvez é justamente essa integração, essa capacitação de forma integrada. Então, quando a gente fala em desastres, os desastres envolvem todas as secretarias do município. Na ocorrência... Porque envolve as pessoas, né? Porque envolve as pessoas. E toda vez que nós temos um desastre, isso é registrado nos nossos sistemas, e nos últimos 20 anos, todos os municípios do estado do Paraná tiveram alguma ocorrência de desastre. Esse ano já são quase 300 ocorrências. Com a El Niño a gente deve dobrar esse número, infelizmente. Mas nós temos que preparar os municípios. Então, os municípios cada vez mais têm se preparado com as suas equipes, com o coordenador municipal, com o diretor operacional e com o secretário, uma estrutura mínima que a gente pede nos municípios para que justamente essas pessoas possam pensar defesa civil. Diversos municípios já executam uma série de ações. Então existem municípios, aqui eu vou citar Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Já é um município conhecido pela questão das águas, dos mananciais. E já é uma atividade corriqueira anual do município fazer desassoreamento e dragagem. Eu até conversei com o prefeito, mas não fazia com o colete laranja da Defesa Civil. Então agora passou a fazer essa atividade associando uma questão do El Niño, uma questão de prevenção de inundação e alagamento, porque isso traz à população a questão da cultura também. Infelizmente a gente tem essa vertente também. Coronel, trazendo um pouco para a população, durante eventos e catástrofes, como a população pode se proteger? Tem alguma dica do que pode fazer? Procurar abrigo ou até na própria casa, o que ela pode fazer? Até antes, né, Gui? A gente está dizendo que a gente vai ter desastres, né? A gente não sabe onde exatamente ainda, a gente não sabe, mas que vai ter, vai ter. O que o cidadão comum pode fazer, se ele mora em casa, se ele mora em apartamento, se ele... Perfeito. Essas orientações são desde as situações mais simples de cuidado, como, por exemplo, telhado de residência e limpeza de calhas. Essas situações, muitas vezes, a falta de manutenção, ela pode trazer algum tipo de problema e a pessoa está sujeita, dentro da sua residência, a alguma situação de choque elétrico em função de gotejamento, de água que deveria escoar pela calha e não escoa, ela vai para dentro da residência. Então, as questões de manutenção e cuidado em relação a telhado, limpeza de calhas, podas preventivas de árvore, isso é muito importante também. Nós temos, infelizmente, uma série de acidentes em função da queda de galhos de árvores sobre casa, sobre carros, sobre fios elétricos. Então, essa questão das podas preventivas, algo mais estrutural,
aliado à questão da manutenção das instalações de residência, é extremamente importante. E depois uma segunda situação que envolve o comportamento da pessoa. Então, jamais caminhar por áreas que estejam alagadas, situação de chuva. A primavera e o verão já é muito característico a questão das descargas atmosféricas, os raios. Então, a gente orienta sempre as pessoas para que, numa situação como essa, de vendaval intenso, com chuva, com vento e a questão do raio, não saia de casa. Fique na sua residência e, se estiver no espaço aberto, porventura transitando pela cidade, que ela busque um abrigo, um local seguro. Porque ela pode estar sujeita a receber uma descarga atmosférica, uma queda de um galho. Isso, infelizmente, é muito comum. E mesmo transitar por áreas alagadas, evitar isso. Seja a pé, seja com bicicleta, seja com motocicleta, porque muitas vezes tem um buraco, algum obstáculo de que ela não vislumbra, que ela não enxerga aquilo, e isso vem causar um acidente. Então, são situações bem simples que a pessoa tendo um comportamento preventivo, que ela associando um risco que ela está sujeita, ela evita um dano à sua saúde e aos seus bens materiais. Dentro de casa. Sempre, né? E respeitar sempre as orientações da Defesa Civil. Acho que isso é fundamental também, né? O alerta que eu comentei agora há pouco, o 4099, ele vem informação, busca um local seguro, busque abrigo. Sim. A gente traz a informação do comportamento preventivo. Certinho como que é para ele agir. Exatamente. Qual é o evento que ele está sujeito, o regime, a previsão de tempo que deve durar isso e um comportamento preventivo que ela deve adotar. Perfeito. A gente está indo para o final do nosso programa. Agradecemos muito a sua presença, Coronel, o esclarecimento. Eu acho que se alguém tiver mais dúvidas, no site da Defesa Civil pode encontrar até questões até para saber como agir, mesmo que ele não esteja passando agora por isso, mas às vezes as pessoas... É interessante que as pessoas se informem sobre isso previamente, né? Então, acho que no site da Defesa Civil a gente encontra essas informações. E vamos torcer para que a gente que a gente não sofra tanto com esse Super El Niño, né? Mas sabemos já então que estamos bem planejados já quanto a isso. Muito obrigada, Coronel. Não, a gente agradece pelo trabalho, pela parceria com o CREA, e eu deixo o microfone aberto para alguma orientação ou alguma fala que o senhor queira deixar aí para a gente. Perfeito. Esses minutinhos finais. Então, o nosso site, realmente, o defesacivil.br/gov.br, ele é muito rico em relação a informações, orientações, toda uma cartilha orientativa aos municípios, desde a constituição das defesas civis municipais, toda essa estruturação e mesmo dicas preventivas de comportamento das pessoas e mesmo de organização dos municípios. A gente percebe muitas vezes quando ocorre um desastre, os municípios, até por não ser muito comum no âmbito do município, eles meio que têm dúvida daquilo que fazer. Isso. E nós temos toda uma articulação no Estado, a gente dá esse suporte aos municípios em relação a toda a questão legal e documental que tem que ser feita em relação a isso. Em relação ao espaço, agradecer, a gente poder levar essa informação aos profissionais, principalmente os profissionais enxergarem que há sim uma possibilidade muito grande de atuação no âmbito das engenharias nas ações ligadas à defesa civil. Então, se nós temos 2.000 áreas de atenção mapeadas no Estado, nós temos recursos para destinar e resolver isso, só está faltando o projeto e por isso a importância do profissional. Então, a gente agradece o espaço, nos colocamos à disposição e caso venha acontecer alguma coisa, esperamos que os municípios do Estado estejam melhor preparados em relação aos eventos naturais, como o caso do El Niño que se aproxima. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, obrigada por você que nos assistiu. Continue acompanhando o PodCreaCast. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.